Flamengo que confirmou o reforço já para a disputa do Mundial de Clubes que começa no dia 16 para o Flamengo. Tem também declaração polêmica de Danilo. A Arrascaeta também deu uma declaração importante aí a Romário TV. A gente vai falar sobre isso. Calma, já a gente fala sobre isso, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todo mundo para que os rubro-negros fiquem sabendo de tudo o que acontece lá no Flamengo. Vamos para as informações, galera. É o seguinte, vamos lá. Igor Jesus, os torcedores do Botafogo me criticaram pra caramba, dizendo que é mentira, ele não vai sair. Pois é, assinou o contrato hoje com o Nottingham Forest, vai fazer a sua despedida no estádio Newton Santos nessa noite, inclusive, jogo contra o Ceará, 8 horas da noite lá no Newton Santos. Depois ele disputa o Super Mundial com o Botafogo, se despede e vai para o clube inglês. Então, torcedor do Botafogo, pois é, eu avisei novamente, vocês me criticaram, você só traz notícia ruim, na verdade, você é anti, você é torcedor do Flamengo. Tá aí, novamente, mais uma informação sendo confirmada. Vamos falar agora do Danilo, que deu uma declaração que tá dando o que falar aí nas redes sociais. 2 meses atrás, o Danilo e o Arrascaeta, lá no CT Ninho do Urubu, concederam uma entrevista à Romário TV, ou seja, ao Romário, ao ex-craque, inclusive o cara que me fez gostar de futebol. Obrigado, Romário. Graças a você, hoje eu tô aqui nessa vida envolvida com futebol. E aí o Danilo disse o seguinte, tá, sobre a seleção brasileira. Hoje não, quer dizer, no futebol eu acredito em tudo. É até difícil falar isso, porque vão falar que o capitão da seleção brasileira falou que o Brasil não pode ganhar a Copa do Mundo. Hoje, do jeito que está, se você olhar para a seleção, é uma bagunça. Nós vamos ter um treinador novo agora. Administrativamente, nós estamos entregues a não sei o quê. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas eu acredito muito que de agora até 2026 as coisas possam melhorar muito. Isso passa pelos jogadores, pelo Ancelotti, pela capacidade de se blindar de tudo que é extracampo. A capacidade de se blindar das críticas, da expectativa. Porque isso arrebenta. Aí a Romário TV postou e tal, e estão tirando do contexto, nos cortes, como se ele tivesse dado essa entrevista agora, esses dias. Mas não, o presidente da CBF ainda era o Edinaldo Rodrigues e de fato a CBF ainda é uma bagunça, não deixou de ser uma bagunça, mas hoje tem um treinador, hoje tem um projeto se iniciando para a disputa do Mundial de 2026, da Copa do Mundo de 2026, e obviamente se a entrevista fosse hoje, o Danilo jamais falaria isso, né? Até porque ele está com a seleção brasileira e ele tem um ótimo relacionamento com Ancelotti. A Arrascaeta também deu uma entrevista à Romário TV. Essa declaração não é polêmica, pelo contrário, demonstra como ele ama ficar no Flamengo e descartou a Europa, disse que não pensa na Europa. Abre aspas para o craque camisa 10 do Mengão. A Europa era um sonho que eu tinha mais vigente quando eu era mais novo. Hoje em dia eu sei que com a minha idade é muito difícil que um grande clube venha atrás de mim. Eu sei que é complicado que isso aconteça. Estou focado na minha família e em brigar por coisas importantes todo ano. Isso tenho aqui no Flamengo. Tá aí a Arrascaeta, portanto, novamente demonstrando o seu amor pelo Flamengo. E vamos mudar de assunto, galera. Vamos falar de Gonzalo Plata, porque o Flamengo emitiu aí nas últimas horas, vocês já devem ter visto, mas eu preciso atualizar aqui no canal Vene Casagrande, sobre Gonzalo Plata. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gonzalo Plata retornará ao Rio de Janeiro na próxima sexta-feira para dar continuidade ao tratamento no joelho direito com o departamento médico do clube, com o objetivo de estar em plenas condições para disputar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A decisão foi tomada após reunião entre os departamentos médicos do Flamengo e da seleção equatoriana, realizada na tarde desta terça-feira em clima de cordialidade. Na ocasião, a Federação Equatoriana de Futebol apresentou suas considerações e se desculpou por qualquer mal-entendido ocorrido ao longo do processo. O Flamengo agradece à Federação pela compreensão e pelo diálogo construtivo no desfecho do caso. Beleza. O Flamengo ganhou a queda de braço e eu acho que o Flamengo agiu de uma maneira extremamente correta, publicamente falando. Expôs todo o caso, falou, torcedor, imprensa, FIFA, se ele entrar em campo é por causa disso. Nós não vamos nos responsabilizar. Se ele entrar em campo foi porque ele quis, foi porque a seleção equatoriana colocou. Nós não autorizamos. E aí ficou essa, entre aspas, essa queda de braço. O jogador
provavelmente ficou com medo de se expor com a torcida do Flamengo, porque ele já estava sendo criticado apenas pelo fato de ter recebido a seleção equatoriana em sua casa, os médicos, para procedimento no joelho. O jogador deve ter ficado com receio, deve ter falado, pô, não dá, não vou comprar essa briga com o meu Flamengo, com minha torcida. E aí pediu para ser desconvocado e está retornando nessa sexta-feira ao Flamengo para dar continuidade ao tratamento dele e ficar apto para a disputa da Copa do Mundo de clubes, que era isso que o Flamengo estava fazendo. Gente, aí eu tenho que ouvir pessoas dizerem assim, e se o Flamengo estiver mentindo? Como que o Flamengo está mentindo, gente? O Flamengo não tá colocando em campo um dos principais jogadores do setor ofensivo há jogos. Ou seja, o Flamengo iria se auto-sabotar? É óbvio que não, gente. É óbvio que não. O jogador não tem condições de entrar em campo. Felipe Luiz disse isso na última entrevista coletiva, que ele estava na maca contra o Fortaleza, gente. Pelo amor de Deus. Para finalizar nosso vídeo, confirmação do Flamengo da contratação de Jorginho. Enfim. O Flamengo emitiu um comunicado oficial dizendo o seguinte: o meio-campista Jorginho chegará ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira em voo proveniente de Londres, com previsão de pouso às 5h35 no aeroporto internacional Tojon, o famoso Galeão. Por questões logísticas e para não interferir na rotina dos demais passageiros, o desembarque será realizado em área alternativa, sem previsão de atendimento à imprensa no local. Após a chegada, Jorginho realizará exames médicos e em seguida se reunirá com o diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto, no CT Jorge Elal. A cobertura completa do dia estará disponível nas redes sociais oficiais do clube. Então, galera, é isso. Jorginho, enfim, jogador do Flamengo, óbvio, tem que todo o processo, exames médicos, mas se Deus quiser, ele vai passar e vai conseguir ser atleta do Flamengo e vai jogar a Copa do Mundo de Clubes. Demorou, mas deu aquilo que a gente havia dito. Jorginho, jogador do Flamengo, a partir de agora, a partir de junho, contrato de 3 anos, obviamente é um investimento de salário e luvas que não será baixo, mas o Flamengo, por outro lado, não fez nenhum investimento para tirar esse jogador do Arsenal. Ele chega, entre aspas, livre ao Mengão. Beleza, pessoal? A Conmebol definiu as datas dos jogos das oitavas de final da Libertadores, lembrando que o Flamengo pega Internacional, jogo de ida no Maracanã, jogo da volta no Beira-Rio. O jogo de ida está marcado para o dia 13 de agosto, deixa eu ver que dia vai cair isso, acho que é quarta-feira, é isso mesmo, e o jogo da volta no dia 20, também quarta-feira, 9h30 da noite, no Beira-Rio. Então você que gosta de viajar para assistir ao Mengão, tá aí, bota aí, anota aí na sua agenda, ida 13 de agosto, 9h30, e jogo da volta 20 de agosto, às 9h30 também, jogo da volta no Beira-Rio. E para você que não vai poder viajar para assistir ao jogo, a transmissão será da TV Globo, dos 2 jogos. Então, por conta disso, será na quarta-feira, porque a TV Globo costuma transmitir jogos às quartas. Mudando de assunto, galera, o jornal espanhol AS alerta clubes europeus sobre Arrascaeta e Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Abre aspas, deslumbrante, que isso, hein? O Diário destacou o momento brilhante vivido pelo camisa 10 uruguai, destacando suas participações deslumbrantes pelo Flamengo em 2025 e os 9 gols no Brasileirão, ressaltando se tratar de um recorde superlativo para um meia atacante. Apesar de rasgar elogios a Arrascaeta, os espanhóis apontaram também para o trabalho técnico Felipe Luiz, tido como fundamental para os números do Uruguai. Arrascaeta se adapta perfeitamente a esse sistema com seu talento e inteligência tática e tem marcado gols em todos os aspectos. Fecha aspas, escreveu aí o jornal espanhol. E, gente, assim, o jogo contra o Fortaleza mostrou por que o Felipe Luiz tem essa, digamos, teoria de não, ou o costume de não escalar Arrascaeta e Pedro ao mesmo tempo. Que quando o Pedro não está em campo, o Arrascaeta ele fica mais, digamos, no ataque, mais próximo da área. E com o Bruno Henrique ele consegue fazer esse deslocamento de uma maneira perfeita. Com o Pedro não, que o Pedro é mais centroavante, e o Arrascaeta não consegue chegar tanto à área. Pelo menos no jogo contra o Fortaleza me deu essa impressão.
Vocês concordam comigo ou não? Galera, o BAP deu uma entrevista a Forbes, muito boa a matéria, por sinal. Eu vou pegar aqui uma declaração dele de tantas que ele deu lá. BAP, presidente do Flamengo, obviamente. E ele disse, abre aspas, a prioridade é o Brasileirão e a Libertadores, mas não vejo como o Mundial de Clubes pode competir com essas competições. O Flamengo pode disputar até 81 jogos este ano. É muita coisa. Você precisa ter um elenco maior, um cuidado médico diferente, uma preparação distinta, entre outras coisas. É mais complicado do que em outros países. E eu não acredito que isso seja sustentável. Estamos no dia 3 de junho. Você, torcedor do Flamengo, se prepare. Ele deixou claro aqui, Brasileirão e Libertadores é prioridade. A Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, não reclame e não deve reclamar se o Flamengo poupar jogadores nesses duelos, pensando nos jogos super importantes do Brasileirão e da Libertadores que vão acontecer antes e até mesmo depois. O calendário vai exigir muito isso do Flamengo. E ele está deixando claro aqui, gente, a prioridade é Brasileiro e Libertadores. A Copa do Brasil vem depois. Brasileiro e Libertadores está até na frente do Mundial de Clubes, ele mesmo já falou isso aqui. Então, se prepare, torcedor rubro-negro, porque isso vai acontecer, tá? Não será nenhum absurdo. Vamos lá. Falando agora de Gonzalo Plata, presidente da Federação Equatoriana, rebateu o Flamengo. Francisco Egas, presidente da Federação, falou o seguinte sobre Gonzalo Plata e toda a situação. Lamento as declarações do técnico do Flamengo e o comunicado oficial, porque o que fizemos a todo momento foi estar em comunicação com eles. Sebastião BKSS não faz muito tempo que visitou o Brasil e falou com todos do Flamengo. Nosso médico estava em comunicação permanente. Tudo que fizemos com respeito a Gonzalo Plata foi com conhecimento das pessoas do clube. Entendo que eles também têm o outro lado para tratar com cautela suas competições. O Mundial de Clubes, nesse sentido, para eles, é só para eles. Era melhor que o jogador não viesse. Que ficasse e seguisse a recuperação como eles pensam. Sendo uma data FIFA, nós também temos nossas prioridades. Quisemos trazer o jogador, assegurar seu estado, o processo de recuperação. Vocês e o Flamengo podem ficar seguros que não vamos correr riscos com ele, comentou o presidente na concentração em entrevista à rádio equatoriana Sucre. A ver, né? Se ele entrar em campo, para mim já vai colocar em risco a saúde do atleta. Galera, o Flamengo deve negociar um lateral esquerdo aí. Por quê? Depois do jogo contra o Fortaleza, o técnico Felipe Luiz foi questionado sobre ter 3 bons laterais nessa posição. No caso, Alexandro, Ayrton Lucas e Vinha. E ele disse o seguinte, abre aspas, é um jogador titular do Uruguai, falando sobre o Vinha, tem muita experiência, campeão de Libertadores, jogou na Europa. Teve uma lesão gravíssima, voltou. É bom ter 3 laterais desse nível. Aí nós podemos falar, você não acha que o elenco é muito curto? Me perguntaram isso outro dia aqui. Um deles, Alexandro, Ayrton Lucas e Vinha, fica fora do treino. Tem que ficar fora do treino. Isso me parte o coração, porque a única forma que eu consigo prepará-los é treinando. Mas é claro que estou feliz de ter todos esses laterais, comentou o Felipe Luiz após a goleada em cima do Fortaleza. E aí, galera, quem vocês acham que o Flamengo tem que negociar? Ele deixou claro aqui, cara, que com os 3 ele não vai conseguir trabalhar no dia a dia. Vai ficar girando ali entre os 3. Para mim, Alexandre é titular absoluto e tudo indica que ele será titular na seleção brasileira na estreia do Ancelotti nessa quinta diante do Equador. E aí, quem é o reserva imediato? Eu acho que tudo depende de como o Vinha volta. Supondo, o Vinha voltou bem, tá? Voltou bem, não está tendo problemas físicos por conta das graves lesões. O meu reserva do Alexandre seria o Vinha, mas tudo depende de como ele está voltando dessa lesão grave que o fez ficar 10 meses longe dos gramados. 10 meses, isso mesmo, porque 11 de agosto foi o último jogo dele, ele voltou em junho. Cara, 10 meses. Tudo depende das condições físicas do Vinha. O Vinha, bem fisicamente, para mim, é mais jogador que o Ayrton Lucas. Características diferentes, mas eu gosto, me apetece mais a característica que o Vinha tem. E eu queria a opinião de vocês em relação a esses 3 atletas aí. Vocês concordam comigo? Pensam diferente? Não, Ayrton Lucas tem que ficar, é o Vinha que tem que sair. Quero a opinião de vocês em relação a esse assunto aí. Para finalizar, galera, Jorginho. Quando ele chega ao Rio, ele chega esse final de semana, não, segundo uma pessoa do Flamengo, Jorginho ainda não nos confirmou. Ele chega dia 6 ou dia 7, deixa eu ver aqui. 6 é sexta e 7 é sábado, ou seja, 6 ou 7. Sexta ou sábado ele está chegando no Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo e ele ficará à disposição do Flamengo para a disputa do Super Mundial. Lembrando que ele abriu mão de 800 mil libras, que dá em torno de 6 milhões de reais,
a receber do Arsenal para poder rescindir com o Arsenal e assinar em definitivo com o Flamengo. Vene, eu não acredito nessa história. É óbvio que o Flamengo vai pagar, gente. Na boa. Todo mundo está falando a mesma coisa. Ou eles combinaram o discurso, ou, enfim, isso aconteceu de fato. E aí a gente nunca vai saber a real verdade. Eu estou falando para vocês aqui o que mais de 6 pessoas me relataram. Não só do Flamengo, pessoas ligadas ao jogador também. Então, o Flamengo não vai arcar com esses 6 milhões de reais para ter o jogador por alguns dias, porque poderia ter o jogador a partir do dia 1º de julho. Pelo menos a informação que eu tenho. Atenção, nação rubro-negra. Se prepare, porque o Flamengo vai desembarcar nos Estados Unidos para a Copa do Mundo de Clubes não só para buscar esse título inédito, mas também para mostrar que é muito mais do que um clube, é uma nação. E segura essa, o governo do estado do Rio de Janeiro está fechadíssimo com os gigantes cariocas nessa missão. É isso mesmo, torcedor. Flamengo, Fluminense e Botafogo vão receber um patrocínio de nada mais, nada menos que R$1 milhão, vindo diretamente da Secretaria de Turismo do Rio. E esse valor não é para jogador, não é para contratação, é para fazer história fora dos gramados, montando verdadeiras embaixadas da paixão brasileira em solo americano. O Flamengo, que já se prepara com tudo para essa competição, vai ter sua própria casa em Orlando, no coração dos Estados Unidos. E não é qualquer espaço, não. Vai ser no Icon Park, um dos pontos turísticos mais famosos da cidade, entre os dias 14 e 25 de junho. E sabe o que é melhor? A entrada vai ser totalmente gratuita. O espaço vai ser um verdadeiro caldeirão rubro-negro fora do Brasil, onde a torcida vai poder se reunir, fazer aquela resenha, acompanhar os jogos, comprar produtos oficiais, curtir atrações, shows, ativações, tudo respirando Flamengo 24 horas por dia. É o Mengão levando sua marca pro mundo, do jeito que só quem é gigante consegue fazer. E não para por aí. Enquanto o Mengão toma conta de Orlando, o Botafogo vai montar sua base em Los Angeles, e o Fluminense chega pesado dividindo sua casa entre Miami e Nova York. Ou seja, o Brasil vai simplesmente dominar os Estados Unidos durante essa Copa do Mundo de Clubes. O incentivo foi oficialmente publicado no Diário Oficial, o que significa que já está tudo certo, confirmado e assinado. É investimento não só no futebol, mas também na cultura, no turismo e na força que os clubes cariocas representam dentro e fora de campo. O governo do Rio entendeu o tamanho desse momento. Essa Copa do Mundo de Clubes não é só uma competição, é uma vitrine global. E quem vai estar lá representando? O Flamengo, com toda a sua história, sua tradição e sua torcida que não tem comparação no planeta. O objetivo é simples e claro: fortalecer o nome do Rio de Janeiro, divulgar a cultura carioca e, claro, fazer com que cada rubro-negro se sinta em casa, mesmo estando a milhares de quilômetros do Maracanã. A missão tá dada. Agora é chegar, botar para quebrar e mostrar para o mundo que o Flamengo não é só um clube, é uma nação que não conhece fronteiras.